já falava Galileu Galilei, o universo não pode ser lido até termos aprendido a linguagem e ficarmos familiarizados com os caracteres em que está escrita. Esta escrita em linguagem matemática, e as letras são triângulos, círculos e outras formas geométricas, sem a qual significa que é humanamente impossível compreender uma única palavra. Bom, com essa frase decidimos ter um entrevistado formado em licenciatura plena em matemática, possui mestrado em matemática e, além de tudo, possui também mestrado e doutorado em educação. Ele atua como professor há 25 anos, já passou por 8 instituições, atuando tanto como professor de ensino fundamental, médio, técnico e até mesmo superior. Então, já nos encontraremos e espere até lá. E aí, galera, tudo bom? Eu sou o professor Roberto Costa. Hoje eu estou aqui com Yara, com Jennifer e com Bruna. Elas estão com um trabalho da professora de português, né? E resolveram me entrevistar. Vê só que prazepada. Vamos ver o que, é que vai sair dessa entrevista aqui. Professor, o senhor já sofreu por algum fracasso em relação à matemática? Mas, pergunta difícil de responder, né? Mas vamos lá, a trajetória ela é muito longa, né? Até a gente está dando aula, nós fomos, antes de mais nada, fomos alunos. Mas do tempo que eu me lembro, eu sempre gostei muito das disciplinas de exatas. E eu até gostava muito de ajudar os colegas de classe a resolver problemas. Eu me lembro que num determinado período da minha vida, meu irmão foi meu professor. E aí, no meio do ano, eu tinha já o livro de matemática todo respondido. Então, foi a 8ª série e eu ajudava os meninos da minha sala, bem como alguns alunos do primeiro ano. Mas, enfim, o que eu estou dizendo a você é assim, é que eu não me lembro de ter uma crise, né, existencial em relação a algum problema ou alguma frustração de matemática. Sempre gostei muito e talvez os maiores pontos negativos que eu possa aqui contar se dão, na verdade, no caráter já enquanto professor. Aí, quando eu vejo a dificuldade do aluno, de uma maneira geral, e não corresponder àquilo que a gente incentiva, àquilo que a gente impulsiona. Enquanto aluno, eu não me lembro. Certo. Professor, já em sua trajetória, como poderia definir sua experiência, toda a trajetória que ele levou a escolher a profissão como professor de matemática? Tá, então, assim, na bagagem, eu acho que talvez a maioria dos professores façam ou utilizem dessa metodologia. Na bagagem a gente traz um pouquinho de cada professor que a gente passou durante a vida, né? Então, assim, eu trago várias experiências de professores, excelentes professores, e por que também não dizer professores que a gente aprende a como não fazer. Então, assim, acho que tudo isso forma o caráter do professor, forma a metodologia que ele vai utilizar, forma a preocupação que ele tem com os alunos, a maneira como ele avalia. Então, é um conjunto muito, muito complexo, no meu entender, tá? Eu nunca participei de uma entrevista como essa, estou meio nervoso, mas é assim, a gente traz na bagagem isso que eu estava falando, a gente traz um pouquinho de cada professor pela experiência que a gente teve durante o processo de aprendizagem da gente. Professor, do seu ponto de vista, vê que a maioria dos problemas das pessoas relacionadas à matemática seria pelos tabus criados desde quando criança, por haver números e várias operações, por ser mais complexas, por isso as pessoas possuem este pavor por esta ferramenta? Rapaz, assim, talvez eu não concorde muito com essa maneira de apresentar os tabus da matemática. Então, várias variáveis podem ocasionar esses tabus. Então, experiências negativas com professores podem acontecer, às vezes até experiências ruins dentro da família, a maneira como as pessoas são tratadas, os alunos são tratados, problemas pessoais, né? Então, assim, o leque é muito grande, só que não dá para a gente ficar preso ao leque de problemas que dificultam o acesso à matemática. A gente tem que procurar resolver a partir do aluno quando chega na sala de aula. Então, assim, o meu ponto de vista a respeito dessas dificuldades é que elas podem sim ser resolvidas, talvez até minimizadas quando se investe numa educação de base. A gente teve, assim, exemplos nos últimos anos no governo, onde houve a abertura da escola, né, da universidade e do ensino técnico, mas a maneira como o aluno acessava as escolas deixava a desejar. Então,
deixava a desejar, que eu digo assim, a cobrança não era tão efetiva quanto antes. Tá? Então, sobre a formalidade, é sim, é preciso ter formalidade em matemática, mas é preciso também ter um cuidado, ter um carinho, ter um respeito pelas limitações, pelo que o aluno já aprendeu, pelo que ele traz também dentro da bagagem dele. E é por isso, eu acho que vocês lembram, que vocês foram minhas alunas, que normalmente no começo das aulas, seja qual for o assunto, a gente começa sempre com o que você traz para mim, o que tem dentro da sua bagagem. Vamos fazer uma aulinha informal, vocês lembram disso? Depois a gente formaliza e conceitua. Mas é tipo isso. Vamos para a terceira pergunta. Eita, o bagulho tá ficando pesado, viu, professora? Não. É de Vânia. É de Vânia, meu irmão. Você me botou na saia justa aqui, viu? Vou lhe pegar, vou montar uma para você. Bom, ressaltando o pensamento de De Ambrósio, segundo os alunos, a matemática é um corpo de conceitos verdadeiros e estáticos, dos quais não se duvida ou questiona, e nem mesmo se preocupam em compreender por que funcionam. Em geral, acreditam também que esses conceitos foram descobertos ou criados por gênio. Visando isto, percebe que, por esse fato dos alunos pensarem que é apenas aplicar a fórmula que conseguirá resolver o problema, muitas vezes deixam de se aprofundar no assunto e perdem de ter conhecimento sobre determinado conteúdo. Você vê isso como uma informação concreta sobre a realidade dos alunos? Eu costumo dizer aos meus alunos que eu fiz um curso do Pra Que Serve. Porque na maioria das aulas, dos conteúdos que a gente vai trabalhar em sala de aula, o aluno pergunta: para que serve isso? Onde é que eu vou usar? E aí, se você não trouxer para ele um conhecimento significativo, alguma coisa que seja interessante, alguma coisa que possa ser aplicada no dia a dia, provavelmente isso vai gerar um desinteresse e vai ficar essa visão que ele tem realmente de a matemática é muito estática. Na verdade, ela não é estática. São descobertos milhares de novos conceitos e fórmulas todos os anos. E isso vai abrindo ou vai aumentando o leque de conhecimento de quem quer se aprofundar na área. Então, assim, não dá para dizer que é um conhecimento estático. Agora, precisa sim de que os profissionais da área, assim é minha humilde visão, que eles tenham esse feeling, esse bom senso de tentar responder o aluno e não simplesmente dizer: tu precisa aprender isso porque tu tem que passar no vestibular, porque tu tem que entrar na faculdade. Eu acho que dá para responder mais educadamente a dúvida que o aluno tem: professor, onde é que eu posso aplicar isso aqui para que isso faça sentido na minha vida? E aí a gente se preocupa com essas respostinhas aí que eu acho que fazem toda a diferença. Como faria para ajudar esses alunos que têm uma dificuldade maior na disciplina? Qual o conselho que o senhor daria para todos os alunos que estiverem nos assistindo? Eita! Capricho. Eita! Bronca, viu? Não, primeiro de tudo é assim, a gente tem uma ferramenta extremamente importante hoje em dia, que é a internet. Né? Então, assim, há tempos atrás, para você ter acesso à informação era muito difícil. Hoje você está a um clique dela, em qualquer lugar que você esteja, dentro da escola, em casa, no trabalho, no ônibus, em qualquer lugar. Mas assim, a questão é como despertar esse interesse no aluno, diante de uma sociedade que também traz muitas facilidades. Nós vivemos hoje o capitalismo, então a compra exacerba, assim, o passeio, o shopping, o cinema, o namoro, está tudo muito mais fácil, está tudo muito mais dinâmico. A vida da gente corre numa aceleração ou numa velocidade que a gente talvez nem consiga mensurar. Mas enfim, o conselho para o jovem é: se você quer informação, você tem que buscar. Não adianta você ter o melhor professor à sua disposição se você não usa ou você não usufrui disso. Também é muito ruim se você não tem a disponibilidade. O que é que eu faço? Eu me mantenho disponível para o meu aluno no tempo em que ele precisar ou no tempo que ele me procurar. Vou jogar um confetezinho minha assim e vocês são testemunhas. Meu celular é aberto, meu WhatsApp é aberto. Vocês podem perguntar ou me procurar a qualquer momento, inclusive de madrugada, viu, professora? Ele me procura de madrugada. Mas nem sempre eu respondo. Mas enfim, eu tento fazer minha parte, eu tento dar aulas lúdicas, exemplos diferentes, né? Trazer talvez até um pouco de diversão para o dia a dia, um pouco de humor, quem sabe, talvez isso prenda a atenção. E eu consigo, eu acho assim, pela minha observação,
eu consigo segurar um tempo maior os alunos dentro de sala, eu consigo uma atenção maior para aquilo que eu quero. Percebo isso que vocês disseram também, em relação à dificuldade, eu já pontuei isso várias vezes. A dificuldade normalmente não acontece na disciplina que a gente está trabalhando. Acontece na disciplina ou na matemática básica, aquela em que eu disse que, de repente, uma ação do governo, investindo em matemática básica, na escola de base, possa resolver muito o problema que a gente tem hoje no ensino fundamental, técnico, médio de uma maneira geral, e quiçá, né, no ensino superior, porque hoje também a gente vê muitos jovens entrando na faculdade sem o menor conhecimento, ou com o conhecimento mínimo necessário para o curso de exatas ou de qualquer outra área que exija um pouco de matemática. A gente vê muita dificuldade. Bom, professor, dentro de sala de aula, como pode ser melhorada a interpretação entre aluno e professor? E quais as técnicas utilizadas por você para despertar o interesse dos seus alunos e tentar manter o foco? Você respondeu. Acho que eu terminei, acho que na pergunta anterior eu terminei fazendo isso, né? Então, assim, eu brinco muito, mas sempre com muito respeito. Eu acho que eu tenho um acesso legal aos alunos de uma maneira geral, eu consigo chegar próximo. Vocês são testemunhas também que eu procuro em algumas semanas memorizar o nome para que eu trate cada um, né, pelo seu nome. Eu acho que é importante. O aluno não é um dado, não é um número só. Acho que não é você entrar na sala de aula, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, vou ali no banheiro, vou ali na... Eu acho que não é isso. Acho que todo mundo gosta de ser, eu mesmo gosto de ser tratado pelo nome, eu gosto de ser tratado com respeito, faço aquele acordo, né, no começo do semestre, para que a gente tenha uma convivência legal. E eu acho que esse respeito, quando a gente consegue a dupla mão, né, quando o respeito vai e quando ele vem, acho que já é um grande passo. A gente tem vários testemunhos aí de alunos que se sentiam muito mal, de repente, de tirar uma nota baixa, uma coisa que provavelmente hoje seja até normal, mas se sentiam mal de tirar uma nota baixa comigo, porque, assim, se sentia tão protegido ou tão acobertado por esse tempo de tirar dúvida e tal, e ficava se cobrando, coisa que eu nunca fiz, né? Assim, cobrar do aluno. Eu sempre acho que o defeito pode ser meu, que o problema pode ser meu, e que de alguma maneira eu posso melhorar. E muitas vezes eu pergunto assim, eu fui claro, né? Você entendeu? Eu não pergunto se você entendeu, eu pergunto se eu fui claro. Enfim, eu estou tentando responder e o bagulho tá doido aqui, estou me avisando. Vou arrumar um cocó para a senhora. Então, professor, sabemos que a desvalorização pela carreira docente vem decaindo muito nos últimos anos. Segundo dados interessados, a carreira docente caiu de 6% para 4,2%. Na última década, no Brasil, que também fez parte do estudo, o interesse dos jovens teve uma queda de 7,5% para 2,4%, uma queda surreal. Qual a sua opinião em relação a isso? Por que será que o desinteresse só aumenta? Tá, então, aí de novo, a gente está diante de uma sociedade muito veloz, muito rápida. A gente tem aí o advento da própria internet com suas tecnologias, né? E isso facilita ou abrir um campo de trabalho para muitas áreas. É claro que, para mim, é indispensável a presença do professor em qualquer situação. E ele seria, o professor como um todo, ele seria o elo que liga o jovem à carreira profissional. Então, ele não poderia ser desvalorizado nunca, a sua profissão. E talvez seja essa a variável que delimita o interesse, por exemplo, de ser bem remunerado financeiramente, da parte financeira, faz com que o jovem saia da área da educação, que não é bem remunerada, que não é sequer reconhecida. Muitos professores que a gente conhece continuam na área ou conseguem ingressar filhos e outros mais próximos por amor. Então, quem faz ou quem trabalha muitas vezes na área é porque sente que é ali a sua praia, não porque vai ganhar dinheiro. Tá? A gente tem conhecimento de causa de profissionais que se formaram em outras coisas, mas que estão dando aula porque amam dar aula. Eu sou um que escolhi dar aula porque eu quero dar aula, eu queria desde sempre. Então eu tenho exemplos em casa, eu tenho irmão professor, tenho irmã professora, sou fã deles, né? E trago na bagagem um pouquinho também de cada um deles. Então essa aqui é por amor. Né? Pra fechar com chave de ouro. De ouro? Meu Deus, ainda tem mais. Tem professora. A última.
tipo formas geométricas, algo do tipo. Tá, então assim, isso aqui foi armadilho da gente, tá ligado? A gente armou. Mas não me ensaiou a resposta não. É o seguinte, desde criança eu tive um vizinho lá que trabalhava com marcenaria. E eu nunca tive a oportunidade de trabalhar com ele. Eu queria muito trabalhar com ele, mas eu era muito criança. E eu amava, eu achava massa, sabe, cortar madeira, deixar um móvel pronto e tal. Aí depois que eu me formei, eu sempre gostei muito de ferramenta também. Eu gosto de mexer com carro, com moto, com eletricidade, com hidráulica de casa, com construção civil. Eu sou tipo um bombril, faz de tudo. Mas se você perguntar a mim, professor, qual é o seu hobby preferido? Eu comprei um monte de ferramenta lá em casa. E professora, se quiser um móvelzinho de madeira rústica, eu faço, tá? Mas não cobro não, porque para os amigos eu faço de graça. Aí assim, eu faço baú, eu uso forma geométrica, corto triângulos, faço cilindros. Um baú que eu fiz para minha esposa mesmo, que ela pediu, vamos fazer um baúzinho para guardar as fotos. Fiz um baú que ela quis botar na sala, vê só. Aí teve uma experiência bem legal, que eu participei até com as meninas aqui no semestre passado. E esse pessoal se mobilizou em relação àquelas chuvas que nós tivemos em 2000 foi no começo do ano agora, foi no começo do ano, foi no semestre passado, não foi no ano passado. E aí a gente conseguiu fazer 2 camas de madeira, né, para doar. A gente fez uma mobilização, os meninos trouxeram roupas, trouxeram comida, trouxeram um monte de coisa. E eu achei que dentro das minhas possibilidades eu podia usar do meu hobby, que é uma coisa que eu amo já, né? E também fazer uma boa ação. Aí foi legal, eu acho que eu me senti muito bem com essa ação que a gente fez. Beleza? Bom, esperamos que tenha gostado desse bate-papo que tivemos com o Roberto sobre a experiência e convivência, sobre o ponto de vista dele também, sobre a matemática. E obrigada a você, Roberto, por ter topado entrar nessa aventura com a gente. Ó, eu sabia que tu estourou o tempo aí da apresentação, então a gente vai fazer uma bem rapidinho aqui para caber no tempo que a professora definiu, tá? Então vamos para rapidinho.